Não tenho tempo para mais nada. A vida tá uma correria. Vamos deixar para marcar semana que vem porque essa eu tô com o tempo esgotado. Você já ouviu ou falou essas frases nos últimos tempos? Se sim, então fica com a gente porque hoje nós vamos bater um papo cabeça sobre o tempo. Você já parou para pensar que o tempo é o bem mais precioso que nós temos? Qualquer bem material ou de qualquer outra ordem, mesmo que a gente perca tudo que a gente tem, posteriormente a gente pode, em algum momento ou de alguma forma, recuperar. O tempo é a única coisa que a gente não recupera na vida. Uma vez tendo passado aquele tempo, ele não volta mais. Isso faz do tempo o bem mais precioso que nós temos. Notem, não sei se vocês já pararam para pensar isso, é um pouco angustiante, mas é verdade. Quando a gente nasce, a gente começa a morrer. Uma loucura isso, né? Conforme os dias vão passando, a gente está se aproximando a passos largos da nossa morte. A gente não sabe quanto tempo vai durar a nossa vida, mas a gente tem certeza que o tempo, o dia, uma vez tendo sido vivenciado, a gente não consegue retorná-lo para poder vivenciá-lo de novo. Então, isso significa dizer que o tempo todo a gente está vivendo e a gente está morrendo naquilo que a gente está fazendo. Interessante e profunda essa reflexão, né? O que nos leva à conclusão de que só vale a pena viver pelo que vale a pena morrer. Então a melhor forma da gente aproveitar o nosso tempo na vida é a gente fazer coisas pelas quais vale a pena gastar a nossa vida, investir o nosso bem mais precioso que é o nosso tempo. E a pergunta que eu faço para você que nos assiste agora é: no que você tem investido o teu tempo? Se você para pensar nos teus dias, nas tuas semanas, na organização do teu tempo, quais são as coisas que ocupam mais o teu tempo no teu dia a dia? Existe hoje um aplicativo que te permite ver, inclusive, quanto você gasta com o teu celular, não é verdade? E eu já fiz essa pergunta algumas vezes para alunos ou para pessoas em contextos pastorais ou dentro do consultório e as pessoas me dizem: poxa, eu gasto 8, 10, às vezes 12 horas por dia mexendo no celular. Será que é essa a tua realidade? Será que é essa a minha realidade também? Todas as vezes que a gente bate esses papos cabeças, eu não estou falando só para você, né? Eu estou falando para mim, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. Então, se eu gasto tanto tempo assim com o meu celular, eu estou dizendo para mim mesmo e para as pessoas à minha volta que o meu bem mais precioso é digno de ser gasto através da utilização de um aparelho eletrônico. Será que essa vida está valendo a pena ser vivida? Por isso que vale a pena a gente pensar no que e com o que a gente quer gastar o nosso tempo, como gerir o nosso tempo da melhor forma. Uma realidade que eu quero dividir com você é que a gente nunca vai ter tempo para fazer todas as coisas que a gente quer. Acho que quando a gente era criança, dava aquela sensação de que tinha muito tempo na vida, não é verdade? E a gente, de alguma forma, encaixava as nossas atividades naquele tempão que a gente tinha. E quando a gente cresce e fica adulto, essa lógica precisa ser invertida. A gente precisa pegar um monte de atividade que a gente tem e encaixar no tempo que é possível. Então existe mais atividade do que tempo. A gente precisa fazer eleições, a gente precisa fazer escolhas. E as escolhas é que vão determinar como a gente vai aproveitar o nosso tempo. Quais são as prioridades da tua vida? Quais são as prioridades da minha vida? A partir dessas prioridades, eu vou conseguindo olhar para o meu dia, olhar para a minha semana, olhar para o meu mês e eu vou aprendendo que é necessário dedicar tempo a tudo aquilo que é importante na minha vida. Então, o estudo é importante? Eu preciso ter algum tempo na minha semana, no meu dia, reservado para estudar. Minha família é importante? Então eu preciso ter um tempo de qualidade dedicado à minha família. Não um tempo agarrado no celular ou com fone no meu ouvido, mas um tempo de qualidade para conviver com aquelas pessoas. Os meus amigos são importantes? São. Então eu preciso arrumar tempo para estar com os meus amigos. Os meus hobbies são importantes? Eles são muito importantes, então eu preciso arrumar um tempo para fazer as coisas que eu gosto. Minha gente, na medida que a gente vai dando tempo para todas as coisas na nossa vida, a gente passa a viver uma vida equilibrada e a gente vai percebendo que o nosso tempo vivenciado com qualidade, ele traz uma vida repleta de sentido e de significado.
fica mais gostoso viver quando o nosso tempo é melhor aproveitado. E o principal disso tudo é a gente ter clareza de qual é o principal objetivo da nossa vida ou qual é o nosso ideal de vida. Porque na medida que a gente consegue identificar qual é o nosso ideal, a gente consegue dispor todo o nosso tempo, todos os nossos recursos, todo o nosso planejamento em via da realização daquele ideal. E o que é o ideal, né? É o que eu quero realizar na minha vida. Existem tantos ideais nobres que a gente pode pensar, né? O ideal, por exemplo, de ser professor, educador, de formar pessoas com senso de justiça, com capacidade cognitiva, com conteúdo para serem bons profissionais no futuro. Existe o ideal de ser médico, de salvar vidas, né? O ideal de ser mãe, o ideal de ser pai, de gerar, de colaborar com a obra da criação e também conduzir, formar pessoas ali. O ideal de ser psicólogo, por exemplo, minha profissão, né? Cuidar da saúde mental das pessoas e promover saúde mental. Enfim, tantas e tantas possibilidades profissionais e pessoais para a gente identificar como sendo um ideal de vida. E na medida que a gente identifica esse ideal, a gente passa a investir os nossos dias vivendo algo pelo qual vale a pena de fato viver e morrer, gastando os nossos dias que a gente não vai ter como recuperar por algo que vale a pena gastá-los. Então hoje, quando eu dedico esse tempo a gravar um vídeo para você falando sobre as melhores formas de aproveitar o seu tempo, é porque de fato, e isso é sincero, tá? Eu não consigo visualizar outra coisa mais importante para fazer nesse momento do que estar gravando esse vídeo e conversando com você, porque eu considero que existe valor nisso, nessa comunicação, nessa conversa, nesse crescimento mútuo, meu e seu, através desse papo que nos edifica, que nos faz sermos pessoas melhores. E aí, esse papo valeu a pena para você? Foi interessante? Se sim, deixa o seu like nesse vídeo, deixa aqui embaixo os seus comentários, partilhando sobre qual é a melhor forma de gerir o tempo, como você organiza o seu tempo, para contribuir também para a nossa conversa, para o nosso papo cabeça. Ajuda a gente também se inscrevendo no canal, clicando no sininho para ativar as notificações e compartilhando bastante esse vídeo para que mais e mais pessoas possam conhecer o nosso canal e vir aqui bater um papo cabeça com a gente. Tá certo? Até a próxima quinta-feira com mais Papo Cabeça.